superando muito a expectativa de muita gente, né? Principalmente se a gente for pegar o recorte do primeiro jogo do Cruzeiro aqui no Mineirão. Eu acho que muita gente já se dava ali por vencido, imaginava que o Cruzeiro não aguentaria a pressão, jogar na Argentina, com um time que ainda não estava encaixado, com um time que ainda não estava com a cara do Diniz. Foi uma coisa que a gente ainda não teve a oportunidade de comentar, né? Mas como o Cruzeiro talvez tenha sido um dos times que mais está demorando a realmente pegar o dinizismo ali, daquela bola tocada até o último segundo, sem chutão, na loucura. A gente ainda não vê isso de fato no Cruzeiro, né? Mas ali acabou que o Cruzeiro consegue vencer, faz 1-0 e tem chance até de fazer gols também. O Cássio também faz boas defesas, mas assim, no final eu acho que o que importava era isso, né? A primeira vitória do Diniz, ida pra final, jogo difícil na final, mas é hora também que a camisa pesa, né? É uma final ali, é um momento que o Cruzeiro... Mas tudo bem que vai jogar com duas camisas pesadíssimas, né? Não, vai ser fácil, qualquer não. uma das duas se passar, né? Pois Exato. é. E aí o jogo? O que vocês acharam? Resultado justo? O Cruzeiro vai pra final como? Eu vou começar porque é muito rápido o comentário. Eu não vi o jogo. E eu queria aproveitar esse comentário para falar sobre a televisão. Antes que o Davizinho fale um pouquinho do jogo, acho que o Pedro também assistiu, o Abra também assistiu o jogo. Cara, esse negócio de televisão tá ficando uma loucura. Cada dia pra você assistir um jogo de futebol, você tem que comprar um canal diferente. É bizarro. E isso fica inviável pra quem gosta de esporte, pra quem gosta. Você não sabe se o jogo vai passar na TV aberta, vai passar na TV fechada A, B, C ou D. E aí você compra um pacote só por causa de um campeonato que também não passa todos os jogos. É uma loucura mesmo. Hashtag volta Monopólio da Globo? Não, hashtag democratiza a televisão, Deixa né? eu Acho só- que deveria ser aberto pra todo mundo. O Lucão ali, né? O Lucas Batista falando boa noite, meus amigos, bom programa. Dá Esse notícia, é fera. pô, Vamos dá aproveitar, notícia. porque o Lucas agora, a gente tanto falou, né? Pô, a gente não quer você mais aqui, mas é por um bom motivo. E finalmente esse bom motivo chegou, né? O Lucas agora tá com Juventude, vai trabalhar no Sul, lá no Alfredo Jaconi, que a gente falou que é aquela complicação de jogar naquele caldeirãozinho lá. Então, desejamos a maior sorte do mundo, porque competência a gente já sabe que ele tem. De sobra, né? A de gente vê isso aqui, conhece muito de futebol, cara, E impressionante. Só deslanche, né? Vai ser Mas agora. deslanche, não, se Deus agora quiser. é só pra frente. Eles vão, ele tá lá com o Fábio Matias, eles vão tirar o Juventude, tenho certeza que eles vão tirar o Juventude da zona de rebaixamento. O Juventude vai ficar na Série A e eles vão fazer uma carreira muito bacana lá. Vamos Daí torcer pra por isso. cima, daí pra cima. É isso. E falar que o Lucas é um membro do nosso time Com aqui. certeza. Quando ele estiver aqui, estará Virá presente aqui sempre, como, né? como integrante do Como Juventude integrante também do agora. E do Juventude e do 3. Esporte Clube 3. É isso aí. Boa sorte pro Lucas aí. Ele, às vezes que ele veio aqui, engrandeceu demais o programa. Nossa, conhece demais Ele de é bom futebol. demais. Ver os programas com ele era muito bom mesmo. Mas ele me deu um motivo agora pra torcer pelo Juventude nessa reta final aí do 2, né? Campeonato O Jair Brasileiro. Ventura não tá lá e ele tá, né? Torcer pra que o Juventude consiga sair e que no ano que vem ele consiga iniciar um projeto, né? É isso que Campeonato que é o estadual ideal, né? e seguir forte aí na primeira divisão. Perfeito. E aí, Davizinho, e esse jogo aí? Deixa eu só ver aqui, falando obrigado, pessoal, trabalhando e escutando vocês e que assim seja, coisa linda. Boa, Então, na verdade, maravilha. deixa eu aproveitar só Claro. pra passar nos outros comentários. Com certeza. Meu pai tá falando aqui que o time do Lanús é um dos piores que eu já vi jogar. Eu concordo Isso- com isso isso faz também, parte. velho. Eu não achei assim ruim, gente. É ruim com verdade força. mesmo. Horrível, Não achei. péssimo. Eu não assisti o jogo, É. mas eu vi os comentários que o Lanús não fez absolutamente nada. Não foi um jogo Teve influência bom, de mas- arbitragem. nada não fez Eles também. eles saíram reclamando de arbitragem. Eu não vi, não sei dizer se teve ou não. Não, eles anularam o gol do Lanús, estava completamente impedido. O cara devia estar um metro na Completamente frente. impedido. Conhece a reclamação? Não. mas aí eles é- reclamaram de um possível pênalti que o Romero teria feito Mas no também não cara. foi. Só que é um lance que você consegue, que você consegue interpretar o contato, mas também tem um contato na bola, então é interpretativo, não é pra chamar VAR, né? Mas Mas enfim, não, eu achei esse time do Lanús, assim, o time do Cruzeiro jogou bem melhor, né? bem melhor, assim, conseguiu dar um lado do time, muito mérito do Cruzeiro, né? Mas o time do Lanús tem nada demais. É. Nada que enche os olhos ali, nenhum... Não, mas ele tá, inclusive, tá na zona de rebaixamento do tá campeonato lá argentino. embaixo no campeonato E não argentino. vai cair, porque eles mudaram a regra lá. Não cai Não ninguém. tem mais não cai mais rebaixamento. ninguém. Acho 1 ou 2 anos, se eu não me engano, né? É. E- Por aí. Cara, E aí se eles- a gente Sim, agora se a gente comparar o calendário não, né? A bagunça que é o futebol brasileiro com o futebol argentino, o futebol brasileiro A gente tá bem demais, tá né? bem demais, Parece porque que é Europa aqui. porque o futebol argentino a cada ano é um formato diferente de campeonato, é uma loucura. Mas, assim, falando especificamente do jogo, é uma postura completamente diferente do Cruzeiro em relação ao primeiro, né? Assim, acho que
Nem em termos de tática, de estratégia, não. É comportamental mesmo. Assim, o primeiro jogo do Cruzeiro foi um time com. Tomaram puxão de orelha? Provavelmente, tomaram. Do Diniz só faltou soco na cara, provavelmente. Tomaram, assim, nossa, o time muito apático na primeira partida, assim. Time de perninha. Dando muito espaço. Dando muito espaço pro Lanús no primeiro jogo, um negócio, assim, impressionante. Uma das coisas que a gente mais se acostumou de ver dos times do Diniz é que é intenso, né? Isso acho que ninguém nega, né? Que todos os times do Diniz sempre foram muito intensos em marcação e tudo mais. O time do Cruzeiro tava muito apático, eu não sei se... Aí tem toda aquela questão que falaram dos sinalizadores, que poderia ter esfriado o time, assim, é uma discussão que é longa, né? Mas o comportamento na volta foi outro. O Cruzeiro entrou com uma pegada muito mais concentrada, né? Acho que, apesar de ter jogado com um time reserva contra o Atlético Paranaense, pode ter influenciado também, porque tomou um vareio do Atlético Paranaense. Tudo bem, teve a expulsão lá no início e tal, mas assim, mesmo sendo um time diferente que jogou contra o Furacão, é também um puxão, falou assim, ó... Se não ficar esperto, na quarta-feira, o comportamento vai ter que ser diferente. É. E foi diferente, o Cruzeiro jogou com muito mais vontade, muito mais intensidade. Fez o gol, poderia ter feito mais. Tomou uma pressão até exagerada, assim, do Lanús. O Cássio fez algumas boas defesas. Finalzinho do jogo teve bola na trave. Mas é mais aquela coisa do abafa, né? O time tentando buscar um gol de empate no desespero. É um time jogando em casa que precisa de ganhar. Exato, precisava empatar pra ir pro pênalti, caso, né? Mas então, o Cruzeiro teve normal. muita chance. Eu acho que o comentário que o Renato fez ali, acho que é muito em relação ao espaço que o Lanús deu pro Cruzeiro jogar. Assim, o Cruzeiro teve chance de fazer mais gols. Foi. Teve chance de Mas matar a quando classificação. o Lanús ia pra frente também era... Me lembrou um pouco do jogo do River contra o Galo, que a gente vai falar depois, que era uma pressão muito desorganizada. Uhum. Foi meio no abafa, né? Totalmente no abafa. Você não conseguia ver uma posse uma troca de passe ali, uma jogada. Sim, sim. Mais ele joga pra frente vendo o que dá. E tem uns pontos interessantes a se analisar, assim, do time do Cruzeiro, que é em relação a peças, assim, a importância que tem alguns jogadores pra esse esquema do Diniz funcionar. Um deles, eu acho que é o Romero, que não jogou contra o Libertad porque tava expulso, né? Na volta. Voltou a jogar... Aliás, ele não jogou a ida também, né? Romero? Não tô lembrando se ele jogou a ida contra o Romero? Ele tinha sido expulso contra o Libertad. Acho que ele foi expulso na ida, não? Eu acho que... Não, ele foi expulso na volta e ficou fora do primeiro jogo do Lanús, é isso. E ele é um cara que, em condições normais, seria banco pro Wallace, em termos de qualidade técnica, só que o Romero, pro estilo de jogo do Diniz, ele é muito importante. Porque ele é baixo, então ele consegue girar a bola mais rápido, ele é mais intenso na marcação, é um líder, um capitão, então isso influenciou muito também pro meio de campo do Cruzeiro estar mais forte. E como o Caio Jorge melhorou, né, cara? Assim, ele fez gol em todos os jogos do mata-mata desde do Libertad, né? Ele, contra o Boca, ele não faz gol, mas já dava pra ver uma mudança ali. Faz gol contra o Libertad na ida, na volta, Lanús, ida e volta, recuperando. Fez gol contra o Bahia. Verdade, foi ele que fez o da ida mesmo. Fez contra o Ele não fez Bahia um no Campeonato Brasileiro. Contra o Boca? Não teve um gol anulado dele? Contra o Boca... Não. Eu tinha essa ideia na minha cabeça, mas ele tá... Que eu lembro agora, acho que não, mas ele tá se mostrando ser Tá uma mostrando peça porque veio, né? muito importante no esquema do... Não é aquele cara que vai ficar ali como um camisa 9 mais paradão, se movimenta muito. E que não é o estilo do Diniz também, né? Não Tem é o estilo... esse a não ser parado. que você tenha um cano na vida, né? exato. Que vai te garantir 40 gols na temporada. E outros jogadores, né? O Verón sendo muito importante. Sempre que ele joga, ele vem sendo muito importante. Não deve ficar, né? Os valores são muito altos, mas... Assim, é uma classificação que dá pelo menos assim, um alento ali, uma né, animada pro torcedor do ponto de vista anímico mesmo. Assim. Isso eu queria perguntar pra vocês, colocar na mesa aqui a seguinte questão. Tivesse o Cruzeiro ficado no meio do caminho ontem, Diniz estaria empregado hoje? Eu acho que sim. Eu acho que não seria demitido não, mas eu acho que estaria na corda bamba. A pressão estaria muito maior. Eu não vejo, na verdade, de verdade, sério mesmo, eu não vejo ele sendo demitido esse ano. Não consegui enxergar mesmo. Perder mesmo. A final. Sim, mas eu acho que teria uma pressão grande. A final eu concordo. Perdeu uma final, tem um outro peso, chegou na final, tudo bem. Seria mas eu não sei. Cara, eu entendo esse questionamento, porque assim, realmente aquilo que o Rafa falou, o Cruzeiro tá demorando um pouco pra adaptar o estilo de jogo dele. Mas, cara, eu acho que a discussão da temporada do Cruzeiro, independente de se você vai ser campeão ou não, acho que a discussão da temporada do Cruzeiro, ela acho que parte muito mais da desorganização em termos de diretoria do que necessariamente de comando técnico. Claro que você teve mudança de gestão, isso é óbvio, né? Mudou o dono, então isso influencia muito. Mas, por exemplo,
tava bem com o Seabra, aí o Seabra teve uma queda, o Cruzeiro teve uma queda que tem responsabilidade do Seabra, só que aí sai, vem o Diniz, aí demitiria o Diniz. Tipo assim, por uma sequência de resultados ruins, tá muito claro pra mim que o problema não é técnico. Mas aí, Davizinho, o problema não é mim uma questão de resultados ruins. É uma questão de atuações ruins. Então, mas isso, o time também não vem performando dentro de campo, porque é uma coisa assim, ó, você jogou bem, criou volume, a bola não entrou, bateu na trave, o goleiro defendeu. Isso faz parte da análise, isso faz parte de uma avaliação. No caso do Diniz, o que não se viu dele no Cruzeiro, e eu confesso que até hoje não vi, porque eu não vi o jogo de ontem, é uma organização que você fala, ó, agora vai funcionar, o jogador já absorveu, né? Até o último recorte no jogo aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, não tinha essa característica do time. Não é pelo resultado. Ele podia até ganhar, passar. Agora o time não joga. Não, eu não tô nem falando de resultado em si, não. Eu concordo que rendimento teve uma queda com o Seabra, o rendimento no início do Diniz realmente não é bom. E quando ele teve tempo pra treinar, que foi a semana da data FIFA, o time não teve evolução. Isso tudo beleza. Só que eu acho que a gente acaba jogando muito em cima de organização e trabalho do técnico, que tem que ser falado, mas os jogadores têm que ter responsabilidade também. Eu acho que muito dos maus resultados do Cruzeiro, às vezes, é de maus rendimento dos próprios jogadores. Falta de confiança. Inclusive, o jogo da ida contra o Lanús, eu acho que é muito mais na conta dos jogadores do que do Diniz. Eu não consigo colocar o empate contra o Lanús na conta do Diniz. Não consigo colocar. Eu acho que é uma questão comportamental. Jogos do Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. O Cruzeiro não consegue pontuar no Campeonato Brasileiro há muito tempo. Eu acho que isso tem uma questão de, sabe... O áudio do Pedrinho, eu acho que pauta muita coisa. Sabe? Porque, assim, eu acho que tem muitos jogadores que, principalmente os que vinham jogando e não estão jogando mais, que eu acho que eles, independente de técnico, eles devem estar olhando, cara, não interessa quem vai ser o técnico, eu não vou jogar. Não é? O dono não quer que eu jogue, né? Entendeu? Então, eu acho que passa muito por diretoria, passa muito por jogador não querer mesmo, e eu entendo isso, porque, pô, você é jogador, você tá ali treinando, você tá jogando, o time tá ganhando, igual tava com o Seabra. Vem os reforços, que são ótimos, tá? Todos eles são muito bons. Vão ajudar ainda mais no ano que vem. Mas, pô, o cara, exemplo, o Arthur Gomes, que saiu. Dá um exemplo de um cara que já saiu. Pô, o cara olhou e falou assim, não vou jogar mais. E tava jogando bem. Tava bem. Não vou jogar. Aí você pega outros jogadores que vinham jogando, não vão jogar mais. Não vão ter mais chance, não vão ser titulares. Aí vocês vão se lembrar de um comentário que eu fiz aqui logo no início da era Seabra, um pouco antes de chegar os reforços, né? O Seabra vai ter tamanho para poder fazer a gestão de grupo necessária no caso de chegada de reforços. Mas aí não é tamanho, é respaldo da diretoria. Não, é tamanho. A diretoria, porque mas a diretoria tem que dar tamanho, não é respaldo. só a diretoria. O técnico, o grupo de jogadores, quando chega no vestiário e vê um técnico que vai fazer mudanças estruturais no time, como o Seabra fez, né? Ele tem que olhar pro outro lado e segurar a barra. Com o Pedrinho apontando a arma pra trás. Não, que já estava assim também. Eu concordo com você. Eu acho que a escola de diretoria é fundamental. Inclusive, acho que o próprio Seabra deve ter dado uma brochada. Com certeza. O meu presidente, o dono do clube que eu trabalho, ele não me dá notoriedade pra eu escalar quem eu quiser? Pô, então, tipo assim, tem culpa o Cruzeiro ter caído de rendimento do Seabra? Tem culpa. Se o Diniz tem tem responsabilidade pelos rendimentos do Cruzeiro ruins? Tem também. Mas, pô, diretoria, a diretoria do Cruzeiro, até o momento, essa nova com o Matos, com o Pedrinho e tudo mais, até o momento tá se mostrando ser uma gestão amadora, pô. Da velha guarda do futebol. Aquela coisa de presidência só um comentário só pra finalizar meu comentário rapidinho, eu não tô fazendo nenhuma crítica ao Seabra, tá? Pelo contrário. Eu acho que o Seabra fez um belo no trabalho, não teria tirado o Seabra. Eu também não. Não trocaria o Seabra pelo Diniz, em hipótese alguma, até por gosto pessoal mesmo de estilo. Seabra hoje tá no Bragantino, né? Ah, é? Saiu o Caixinha. Saiu o Caixinha? Saiu o Caixinha, ele contrataram o Seabra. Vai ter sucesso lá, hein? Porque lá eles vão dar um apoio pra ele. Antes de voltar pro Cruzeiro, né? Então, eu só queria frisar que não é nenhum tipo de crítica ao Seabra. Pelo contrário, né? Eu acho que ele com respaldo da diretoria, por isso que eu falei do tamanho do Seabra, porque se ele não tivesse respaldo da diretoria, um técnico com nome ali, esquece a diretoria e ele mesmo banca, como o Diniz vai fazer. Talvez o Diniz tenha essa caixa, né? Mas aí que tá, a diretoria também vai ter que dar respaldo pra ele, porque o Diniz é um cara que tem um trabalho muito particular. Se ele quiser fazer alguma coisa... A diretoria vai ter que ter estômago pra aguentar. Inclusive, mas a diretoria de futebol serve pra isso. A coisa principal do trabalho do Diniz é paciência, porque o estilo de jogo dele demora pra você encaixar. Claro, ué. Só que ele já mostrou que quando encaixa, ele consegue fazer um time jogar muita bola.
A Perfeito. diretoria de futebol, gente, tem que dar respaldo, entendeu? Resultados influencia pro cara ter respaldo? Lógico, pô, claro. A gente fala que o tempo todo do melhor trabalho do futebol brasileiro há 4 anos, que é o do Palmeiras com o Abel, se ele não tivesse ganhado títulos, ele não estaria lá. Isso é óbvio. Ele teria saído no primeiro ano se ele não ganha título. Porque futebol é assim. Mas a diretoria do Palmeiras dá respaldo pro cara, pô. E o que é Isso interessante, fato. o Abel ganha do lado de fora do campo. Porque ele, como técnico dentro do campo, eu não acho que ele é grandes coisas, não. Ele é um técnico mediano. Eu não Mas acho ele do não. lado de fora do campo. Não, ele é um técnico. A gestão dele ele do elenco, ele é um né? técnico que Gestão de elenco sabe dele é forte. armar uma boa defesa. Ele não toma gol. Ele tem um sistema defensivo muito sólido. Tem Mas uma tem um transição sistema boa. Mas tem um sistema ofensivo bom também. A Tem, gente não, encaixa tem. o Palmeiras só como time Eu defensivo. não tô falando que ele não é ruim, tô falando que ele é um técnico ruim, não. Longe disso, você sabe melhor do que eu. Eu defendo ele na seleção brasileira. Pra mim, o melhor técnico da seleção brasileira é ele. Mas assim, do ponto de vista tático, de variações de jogo, o Abel não é esse primor, não. Ele eu tem um acho. estilo de jogo dele ali. Pro nível mantém. Brasil, eu acho ele muito fera. Muito acima também. Não, ele é. Assim, tem técnicos aí que nós vamos falar até daqui a pouquinho. Eu acho que tem se demonstrado mais versáteis do que ele. Agora, pra mim, o não grande sei. mérito do Abel é do lado de fora. O que ele controla o grupo, o que ele faz a gestão, o que ele se interage com a diretoria. Pô, nenhum técnico eu vi fazendo isso. Isso é um mérito, assim, pra mim. Aí quando o cara entra no campo, acabou, é prejudicar o futebol. Isso aí eu concordo 100% com você. Eu só não concordo com essa questão dele da variação. A cada ano que ele tá no Palmeiras, ele testa um esquema diferente. Porque ele perde jogador, ganha jogador. Você não vai manter o mesmo esquema. Vai adaptando. Ele né? ganhou as primeiras Libertadores lá jogando de um jeito, depois foi campeão brasileiro com 3 zagueiros, depois jogou de tal jeito. Ele tá sempre adaptando. Faz sentido. Talvez tenha exagerado no meu... Só voltando agora para essa questão do Cruzeiro, que vocês haviam comentado antes. Se a gente pega um recorte do ano do time do Cruzeiro, o resultado hoje é muito melhor do que poderia ser. Do que, Nossa, tá assim, deveria ser, né? Porque foi um ano totalmente picotado, né? Lacarmon, vai no Mineiro, sai. Não, Ronaldo chega, é. sai. Aí Isso. entra Pedrinho. Pedrinho vai e contrata o Seabra. Vem O Seabra já Seabra. estava, O Seabra já estava. Ele manteve o isso, Seabra. bota o Seabra. Aí chega 7 contratações no meio. Plá. Chega, tira Seabra, Diniz. Isso. Sabe? É muito altos Queda e de baixos, rendimento. é Alto muita rendimento, coisa. queda de rendimento. Assim, e aí se a gente pega, o Cruzeiro hoje tá o quê? 9ª posição do Brasileiro, tá numa final da Sul-Americana. Esteve em quarto, né? Já disputou lá em cima. Então, assim, Só pontual o que você falou, concordo, assina embaixo que você falou. Não fosse aquele bom momento do Seabra que ele isso, colocou lá, com o certeza. Cruzeiro ele hoje tava- estaria brigando pra não cair. Provavelmente. isso, Tá? tá brigando Então, lá assim, embaixo mesmo. você vê a Provavelmente. importância que o Seabra teve Com nessa certeza, passagem, porque o momento dele ali foi muito bom. Então, quando o Cruzeiro embalou logo nesse campeonato, o mérito total do elenco e do Seabra, ali foi uma virada de chave. Sim. Agora, eu concordo. Um ano de muita oscilação. Não, e é aquela coisa que como é que o futebol engana, né? Porque é um ano que, se terminar campeão, vai terminar como um ano, entre aspas, de sucesso, porque levanta uma taça continental, volta a Libertadores depois de não sei quantos anos. Então, só que o ano é 19 extremamente... foi a última vez, né? 19. Foi. Só que o ano foi extremamente turbulento. Foi. A gente tem que lembrar do Souza. Teve o Souza. É verdade, a Copa do Brasil. Perde uma final de Mineiro pro Atlético que estava, entre aspas, ganha, né? Porque Uhum. tinha vantagem do empate e vencia o jogo por 1-0. Enfim, e aí a queda no rendimento do brasileiro. Então é um ano extremamente... Mudança de diretoria, mudança de técnico. É um ano extremamente caótico que pode terminar com título. Você vê como é que o futebol brasileiro é completamente Loucura, louco. né? Bizarro mesmo. E esse jogo, hoje a gente encontra, né? A gente conhece o adversário do Cruzeiro. Verdade, daqui E eu a queria pouco, saber, né? assim, será que eu não cheguei a analisar isso nas redes sociais, não cheguei a conversar ainda com Esmerda, ninguém, né? Tudo bem. Tá de boa. mas será que tem um adversário preferido aí? Tipo, pô, prefiro pegar o Racing, pô, prefiro Cara, pegar o essa Corinthians. pergunta é difícil demais. Porque assim, são duas bombas, né? O Corinthians numa crescente muito grande, com jogadores ali com Será? garra, com o Será? Messi. Será? Essa crescente tão grande do assim? Corinthians. Ah, tá. Tá, se a gente pegar daqui de uns 2 meses pra trás, Ah, o Corinthians é outro. Ele tem É obtido outro, né? resultados melhores, mas falar que tá Mas numa ainda tá na crescente... zona. Não, mas é questão de tempo sair da zona. Não, então, eu acho que isso aí... Eu acho que eu prefiro pegar o Corinthians porque ele ainda tá focado no Justamente, brasileiro. São duas Que frentes, ele não né? pode largar o Ele brasileiro. não pode largar o brasileiro e ir pro Corinthians. E eu tenho certeza, pode dar pra qualquer corintiano e prefere não cair do que ganhar a Sul-Americana. eu acho. Não, isso aí eu tenho óbvio. certeza. A Eu final acho, sul-americana é na Argentina? Paraguai. Não, é Paraguai. Paraguai. Assunção. Assunção. Assim, o Racing ia ser... O Racing, eu acho que ele O Racing é ia ser líder pesado. do... Eu vou até conferir ainda aqui mais por agora, ser um mas eu acho jogo que ele é só. O líder. Racing ia ser pesado, é um time cascudo. É jogo também acho. único ainda O complica Corinthians não ia ser demais. fácil, não, porque as contratações que o Corinthians fez...
principalmente com o Depay, que a gente já falou que pro nível do Brasil ele é... Não é. Ele é bom, né? É. Fez gol agora contra o Cuiabá, tá garantindo pontos importantes pro Corinthians. Sim. O Garro é um cracaço, acho que ele joga muita bola. Esse eu acho que é um excelente jogador. eu acho que se tiver um ele é dia muito bom de bola. Se tiver um dia bom, é ele. Então, assim, eu acho que eu iria de Corinthians pelo fator que do Campeonato Brasileiro mesmo. O Eu Corinthians acho que não eu também pode iria de largar o Corinthians, brasileiro. né? Eu Só também. que é difícil, né, cara?